A leitura nos leva a outros mundos, a lugares que nunca visitamos, a sabores que não conhecemos, a sensações que nem sabíamos que existíamos. Para as crianças não é diferente e desde muito cedo os pais devem estimular a leitura nos pequenos. E é justamente sobre a importância da leitura, especialmente na infância, uma fase em que as crianças estão aprendendo, adquirindo muito conhecimento, que a gente vai conversar no programa Primeiros Passos de hoje. Fique com a gente que o programa está apenas começando. A leitura na infância pode começar por pecinhas bastante importantes. Os pais. É através deles que as crianças podem ter o primeiro contato com os livros, através de histórias e outros momentos interessantes que podem ser criados dentro de casa. Veja aí. Davi começou a ler quando tinha 4 anos de idade. Hoje, com 7, pode-se dizer que ele é um apaixonado pela leitura. Glen King HT 999 estava assustado. Incerteza e medo enchiam sua mente. Ele não sabia onde estava, o que fazia no carrinho. No guarda-roupa, Davi tem cerca de 113 gibis. E detalhe, todos já foram lidos por ele. É legal e divertido. E eu aprendi a ler lendo gibi. Além de gibis, Davi também lê livros comuns. Às vezes tem os personagens no desenho, mas nem todas as páginas, só em algumas. E graças a esse hábito de leitura, Davi tem um bom desempenho na escola. Esse bimestre ele ficou em primeiro lugar na escola e assim, português ele tira realmente muita nota boa e para ele entrar nessa escola, ele teve que fazer uma prova de seleção. E ele foi um dos aprovados e assim na redação ele se saiu muito bem. E como Davi só tem a ganhar com a leitura, a mãe Joélida pretende investir cada vez mais no filhão. O que eu puder fazer, o que eu puder comprar, eu compro de livro, de gibi, porque eu sei realmente que ele gosta. E sobre esse assunto eu vou conversar com a psicopedagoga Sueli Fermon, que está aqui conosco e vai tentar nos auxiliar um pouco mais nesse momento de interação, de começar a introduzir a leitura na vida das crianças. Doutora Sueli, muito obrigada pela sua participação. Explica pra gente por que é tão importante que os pais participem desse momento da leitura, por que é tão importante que os pais leiam para os filhos, ainda tão pequenos. Mirna, eu agradeço o convite, é um tema muito encantador. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa temática. Eu fui uma criança que aprendeu a ler muito cedo, sobretudo pelo estímulo que eu tinha em casa. Eu costumo dizer para os pais que eu oriento, enquanto eu atendo lá no consultório, que a criança ela precisa de um ambiente colaborativo para essa leitura. Não basta os pais comprarem os livros e decorarem o quarto e ter aqueles elementos à mostra. Essa criança ela precisa conviver num ambiente colaborativo para essa leitura. De que forma esse ambiente se estabelece? Quando ela vê os pais praticarem esse ato de leitura de uma maneira espontânea. É uma mãe que lê revistas, é o pai que lê jornal, mesmo nos instrumentos eletrônicos. Antes mesmo da interação com o filho. Sim. Sim, porque a gente sabe que o maior aprendizado é o do exemplo. As crianças elas vão reproduzir todos aqueles estímulos que elas estão tendo e a primeira célula de socialização, né, a gente costuma dizer que a célula básica de socialização primária é a família. Então, todas as referências atitudinais, comportamentais, que serão referências para os comportamentos delas, elas adquirirão isso em casa. Então, um pai que está lendo, mesmo que seja no tablet, mas que ela aprecie esse movimento do dedilhar ali no tablet e que é um instrumento de leitura, esse é um gesto que ela vai passar a repetir porque é algo normal, é algo comum na sua casa. Da mesma forma a mãe com as leituras, enfim, de revistas, de livros. Nós no Nordeste, nós gostamos muito da rede, então nada mais encantador, mais bucólico do que um fim de tarde, um balançar na rede, com um livro na mão, um café do lado, um vinho, enfim, da forma que a pessoa apreciar esse momento, que geralmente é um momento de introspecção. A leitura é aquele momento em que nós adultos, por exemplo,
fazendo essa analogia, nós nos permitimos sair um pouco da nossa vida real e fantasiar. E esse apelo da fantasia é o que há de mais encantador, que também chama a criança, não é? Enquanto psicopedagoga, eu sou pedagoga de formação, nós também gostamos de trabalhar a abordagem do potencial criativo. Uma criança que está inserida no universo da leitura desde cedo, na contação de histórias, se você acostuma seu filho a ir para um ambiente de contação de história, em que há toda uma teatralização, com sons, com a encenação, com um timbre de voz diferente, ela vai ficando ali encantada, ela vai ficando ali imersa naquele movimento, prestando atenção. E ela se encanta e vai. Então, essa fantasia vai incorporar esse potencial criativo da criança e o desenvolvimento disso vai se repercutir depois na educação formal no ato da escrita. Para ser um bom escritor, é preciso ser um bom leitor. Então, o vocabulário, o universo vocabular, ele se enriquece a partir do ato da leitura, porque você vai adquirindo novas compreensões das palavras e tudo mais. É mais fácil você interpretar também quando você tem uma noção maior e assimila melhor esses elementos relacionados à leitura. Doutora Sueli, a gente observa que muitos pais com crianças pequenas falam bastante que não vai ler para o filho agora, porque a criança não vai entender. A criança não vai compreender o que está sendo colocado ali para ela. Então, esse pai está certo. E outra coisa, quando a criança começa a conseguir decifrar a leitura, o ato de leitura, logicamente, conteúdos para a sua faixa etária. A partir de que idade uma criança já consegue ter uma compreensão de uma historinha mais simples possível? A compreensão leitora, ela se dá também a partir do nível de estimulação dessa criança. Se é uma criança que convive apenas com adultos ou num ambiente um pouco mais restrito desses elementos estimuladores, essa compreensão ela poderá se dar um pouco mais tarde. Mas se é uma criança que já está em convivência com outras crianças, por exemplo, num berçário, numa creche, em que esse ato de escuta ele está sendo exercitado constantemente, essa compreensão leitora ela vem muito mais rápido. Citando até Paulo Freire, a compreensão da leitura de mundo, ela vai ler o mundo em redor dela a partir dos gestos, das expressões, de todo um cenário que se monta na vida real. Em relação aos pais não quererem contar a história, quando eu fiz psicopedagogia lá em Fortaleza, tem um fato muito marcante que eu assinalo na minha formação, de uma mãe que aos 7 meses de gravidez, ela levou um choque muito sério, né? E esse choque impactou o bebê ficou muito queimado, tiveram que fazer um parto. Durante a gravidez, o pai costumava ler histórias para a mãe, né, gestando essa criança. E quando esse bebê nasceu, foi um parto muito difícil, a criança estava correndo risco, o pai continuou indo à UTI neonatal fazer leituras para esse bebê, muito queimado, muito comprometido, e os médicos, inclusive, não tinham prognóstico favorável. Mas o ato de leitura gerou um vínculo tão forte desse bebê que já reconhecia a voz do pai. Então, esse foi um ato curativo. Eu pude acompanhar esse caso de perto, lá em Fortaleza, há alguns anos, há 10 anos. E essa criança, ela foi curada realmente. Eu não vou dizer que foi a leitura do pai, mas foi um elemento extremamente curativo e importante por conta do vínculo. Então, o reconhecimento da voz dos ledores, aquelas pessoas que estão em contato com a criança, isso são fatores estruturantes para a personalidade, geram a confiança. Se você estabelece o hábito de seu filho ouvir uma leitura no momento da rotina dele de dormir, por exemplo, aquele dia ele está marcado por uma sequência de fatos em que a criança vai dormir sabendo que papai e mamãe vai estar ali com ele. Isso é estruturante para a personalidade, isso acalma. Uma associação positiva. Sim, muito positiva, porque é uma referência muito bacana da leitura, não é? Todos nós estamos às voltas de muitos elementos de letramento, mas um letramento que hoje está muito superficial, é muito fluídico, porque você não lê de fato as coisas. Nas redes sociais a gente clica nas matérias e não lê o texto em si. Vai passando. Então essa leitura ela está muito rasa, ela está muito rápida, ela está muito líquida. E a criança, quanto antes ela puder ser inserida nesse universo da leitura, do encantamento, ela vai desenvolvendo também essa escuta. Os vínculos vão se formando, a reciprocidade da confiança. Para quem lê,
o ato de escuta, ele é imediato. Você está me ouvindo falar, eu tenho o apoio do seu olhar comigo. Então, há uma reciprocidade entre nós duas, onde eu compreendo que você está aqui comigo, dando atenção ao que eu estou falando. Então, eu me sinto confortável de poder falar com você, porque não há nenhum outro elemento externo que bloqueie essa nossa comunicação. Então, eu costumo dizer para os pais que eu atendo, independente da idade, que a leitura é um momento de construção de vínculo ou de fortalecimento desse vínculo. Sobretudo hoje na rotina que nós temos de pouco tempo com os filhos. É um momento ali de aconchego, bota no colo, aninha, faz uma leitura, ainda que a criança às vezes pede para repetir, lê novamente, porque são momentos assim que vão dando a essa criança a referência da presença, do vínculo, da confiança, e a leitura é um ganho assim enorme em todo esse conjunto de elementos. Pois é, e pelo que você colocou aqui até agora, pelo pouco que você falou até agora, a gente pôde observar que a leitura vai muito além de que a repetição de frases. Sim. Né? É um movimento muito mais complexo, Sim. Principalmente, acho que na infância, né? Nesse movimento com as crianças. Parece ser algo bem mais complexo, que vai muito além de que a simples repetição de frases. Um outro elemento muito importante, Mirna, é a questão da criação do ensino dos valores. Numa história, a criança pode não ter essa noção de compreensão dos valores que estão sendo trabalhados ali, mas o pai, a mãe, o ledor daquele momento, ele faz essa analogia e contextualiza de acordo com a vida, da vida daquele contexto daquela família. Então, uma história, enfim, seja qual for, a mentira, esses conceitos dá para trabalhar de construção de valores. Sim, a mentira, a obediência. Por exemplo, a história do Pinóquio, que vai mentindo e o nariz vai crescendo. Então, é um momento também de você estar ali naquela entrega, educando, alicerçando essa formação moral da criança, não é? Então, é um momento muito rico de troca. Eu sou, assim, muito adepta dessa utilização da leitura o quanto antes. A minha filha tem 4 meses e desde os 2 meses eu já leio historinhas para ela já adormece, mas é um hábito que eu estou instituindo nela e que ela vai ter essa referência. Minha mãe lia para mim. Não é? Então, é muito saudável. Doutora Sueli, e esses exercícios domésticos, digamos assim, que a gente pode fazer dentro de casa, seria apenas a leitura propriamente dita ou poderia ser também, digamos, uma brincadeira com fantoches, uma contação de histórias, como você citou? A gente poderia também usar esses elementos dentro de casa para aproximar a criança da leitura, outros elementos lúdicos? Sim, o fantoche, a própria contação. A voz é uma identidade ímpar no ser humano, não é? Nós temos as nossas digitais, mas a voz, ela dá um caráter assim, muito pessoal, então é um elemento de identificação que acalma, como também pode estressar. Veja que um bebê muito agitado, se a mãe aconchega ele, canta e aninha, ele vai se acalmando. Se ele tiver essa relação construída com essa mãe, porque se a relação for tensa, o canto da mãe poderá até estressar mais ainda esse bebê. Então, a voz é um elemento tão forte de aconchego que, se você alia isso a uma leitura, se você alia isso a uma construção de um momento assim gostoso e saudável que vai inferir positivamente na vida dessa criança depois, os ganhos são imensuráveis. Em relação à questão da contação, a própria rotina da família. Por exemplo, se vai haver uma viagem, se vai haver uma mudança na rotina da família, o trabalho do pai, a viagem da mãe, faz disso uma contação. Explica para a criança, tudo pode ser contado para a criança porque ela compreende. Papai vai viajar, vai passar uns dias fora, mas papai vai ligar, para que essa ausência ela não seja sentida como uma perda, mas algo que vai ter um retorno. Não é? Essa presença ela pode ser marcada na ausência se for conversada antes, previamente, contada de uma maneira que a criança entenda e não precisa, inclusive, ter aquela promessa de papai vai trazer um presente. O presente é o retorno do pai. A presença do pai ali é o presente. É até bom não associar, né? É bom não associar, exatamente. Que... As pessoas trazem os presentes, mas que não fique esse registro condicional, porque a criança vai ansiar pelo presente. E não pela presença que retorna para o vínculo afetivo. Doutora Sueli, a gente observa que às vezes as crianças, elas se apegam até a uma história. Ela gosta da história do Lobo Mau, da Chapeuzinho Vermelho. E ela quer repetir aquela história ali todo dia, todo dia. O que é que os pais fazem nessa hora? É natural também esse comportamento de se apegar a uma história?
É natural e é estruturante. Essa repetição, ela é importante. Os pais não precisam ficar, meu Deus, só quer saber dessa história, só quer saber desse filme, dessa música. É assim mesmo. Ele precisa dessa repetição para ir se constituindo enquanto compreensivo, um sujeito que está compreendendo aquela história. É uma fase que as repetições, elas são importantíssimas. A criança aprende a partir da repetição. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que tem muito mais assunto para conversar no segundo bloco. Eu te espero. Até já já.